Cresce mais um, em nome de Jesus. Queridos, o texto diz... Tem mais alguém, irmão? Tá ali, ó. Vocês três... Deu uma sumidinha, viu? Eu senti falta de vocês aí. Deuteronômio capítulo 30, para a glória de Jesus, verso 19. Diz o texto: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Eu quero convidar você a ler novamente a parte final dessa palavra de Deus. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Em nome de Jesus, feche seus olhos novamente, vamos orar. Pai, eu quero louvar o seu nome por sua palavra e glorificar a ti, Jesus, pelo que o Senhor já tem falado e ministrado aos nossos corações. Que nessa noite, Deus, nós possamos louvar a ti e glorificar ao Senhor por sua bondade, por sua grandeza e por sua misericórdia, Deus. Fica conosco, meu Pai, para a glória do Senhor. Amém e amém. Olá, o Eliseu também está ali, gente. Que Deus abençoe sua vida, meu filho. Amém. Final do culto, vou te dar um cascudo. Se não ter aparecido antes, você tem que tocar mais nós. Irmãos, uns dias atrás, já tem o quê? Uns 2 meses? Baixa um pouquinho o fundo aí para nós, só um pouquinho. Alguns meses, 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu dei uma ausentada aqui da igreja, irmãos perceberam. E eu fui a BH com minha esposa. E nós fomos com o objetivo de comprar o carro que a gente, né, tem hoje. E nesta viagem aconteceu algo muito... que para vocês vão até rir talvez, mas para mim foi algo que me ajudou muito a vencer um desafio que eu tinha pessoal. Eu, toda vez que eu fui a Belo Horizonte, não foi muitas vezes, né? Nasci e cresci em cidade do interior, cidade pequena. Às vezes que eu fui a Belo Horizonte, eu sempre fui de ônibus, ou fui de carona com alguém, né? Nunca fui dirigindo. E fui lá 2 vezes dirigindo. Mas quando eu fui dirigindo, sempre tinha uma pessoa experiente no carro. As 2 vezes, fui uma vez dirigindo, melhor dizendo. Eu fui em um grupo de pastores e tinha um irmão que sabia os lugares, eu só apenas seguia ele, enfim. O que ele fazia lá na frente, eu fazia atrás. Aqui, no meu carro. E eu lembro, né, nesse período lá, nós fomos de ônibus, e quem me levava, que estava nos levando para ver os carros, para escolher, para comprar, era o pastor que nos hospedou e o filho dele. E quando eles não davam para ir, nós pegávamos Uber. Mas no dia que eu cheguei, aliás, antes de eu chegar lá, meu coração já estava tremendo. Falei assim, meu Deus do céu, vou ter que me virar sozinho lá, com o carro e tal. E eu fiquei nessa preocupação. E enquanto o pastor estava comigo, né, e eu estava apenas como passageiro, eu estava tranquilo. Mas só que chegou no último dia, que nós fechamos o negócio, que de fato eu peguei a chave do carro. Meu irmão, que tinha ido no carro dele, falou assim, eu não posso dirigir 2 carros, Patrick, você vai ter que ir no seu, né, e me acompanhando. Menos mal, porque eu já tinha feito isso. Só que alguém lá do trabalho dele liga e pede para que ele vá embora. Ele falou, você dá conta de ir sozinho? Eu falei assim, eu não sei, vou saber agora que eu nunca dirigi. E na hora que eu vi que ele pegou a chave do carro dele e foi embora, mas subiu um negócio nesse estômago, uma frieza, um calafrio. Sabe o que eu lembrei na hora? Quando eu escalo os irmãos para pregar, e os irmãos falam, pastor de Deus, eu estou tremendo de... Eu falei, nesse momento eu lembrei o que os irmãos passam quando eu vou escalar pela primeira vez para poder ministrar aqui. E eu fiquei assim, claro, não podia passar para minha mulher, que eu estava preocupado, né? Eu tinha que manter a pose de macho, de camarada que... Mas não foi fácil. Tinha o GPS, tinha o endereço, coloquei lá, parei, olhei. Mas o carro tinha acabado de pegar o carro, eu não conhecia o carro direito, né? A embreagem um pouco alta para mim. Enfim, o carro pior, estava zerado de gasolina. Não tinha nada marcando. E o irmão falou assim, ó, tem um posto bem ali. E eu falei assim, ali onde? Quando ele foi falar, eu falei, meu Deus do céu, dá uns 10, 15 minutos nesse trânsito, se essa gasolina acabar, a pressão, mas eu tinha que vir embora, passou da hora de vir, a gente
tinha que tomar a decisão de ir embora. E eu peguei esse carro. Irmão, só sei que o negócio, eu tive que tomar a decisão. A decisão, antes de usarmos o GPS para colocar o endereço da casa do pessoal que nós estávamos, eu tive que ligar o GPS de uma decisão muito séria, que era colocar a minha vida e a vida da minha esposa em risco num dos trânsitos maiores do Brasil, que é o de BH. Com a gasolina não tendo praticamente, pelo menos não estava marcando nada no painel. E graças a Deus deu certo, estamos vivos, chegamos aqui. De lá. Só que, por mais que eu sei que para alguns, pastor, dirigir. Sim, irmão. Minha sogra simplesmente falou assim: quem dirige em Almenara, dirige em qualquer lugar. Eu falei: tá, beleza. Especialista nisso. Mas tudo bem. Talvez para você é uma coisa simples, mas para mim foi um dos desafios maiores que eu enfrentei esse ano. Porque de lá eu tive que viajar para outras cidades com minha esposa. E tem duas coisas que eu não faço: é dirigir com chuva ou à noite. Eu não faço, eu prefiro dormir. Mas eu tive que fazer por causa da agenda que estava apertada. E eu vi Deus dando graça. Mas eu tive que tomar coragem e fazer coisas que até aquele momento eu era limitado. Eu pelo menos pensava que era em fazer. E assim é a vida nossa. Todos os dias nós precisamos tomar decisões. Seja algumas decisões simples, como o que comer, onde almoçar, o que comprar para vestir, a roupa que vai vir ao culto, decisões se vai para a escola amanhã ou trabalhar amanhã ou não. Todos os dias você toma decisões simples, corriqueiras. Mas existem decisões que elas implicam não apenas na simplicidade da vida, mas na sua eternidade. Por exemplo, a grande decisão que um dia você tomou de receber Jesus como Salvador. Ou talvez a grande decisão que você vai tomar hoje, de tomar uma direção nova. Quem sabe você está em uma bifurcação da vida, indo para um lado oposto à salvação, para um caminho oposto ao céu. E hoje você precisa tomar uma decisão de fazer um retorno urgente e voltar para o caminho de Jesus, voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. O fato é que existem decisões e você precisa tomar. Você não vai poder correr por muito tempo. E às vezes a gente fica protelando decisões que são sérias. Decisões que vão mudar o futuro. Decisões que vão mudar jornadas. Decisões que vão impactar na eternidade. Decisões que realmente vai levar a nossa vida para outro nível. Nós protelamos. E um dos motivos pelas quais nós protelamos é exatamente o medo. Um dos motivos pelas quais nós protelamos é a insegurança do que pode acontecer. Um dos motivos pelas quais nós protelamos de tomar decisões que já deveríamos ter tomado é não acreditar em algo sólido. Mas Deus te trouxe aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus quer te mostrar uma rota segura para as decisões que você precisa tomar no ano de 2025 que está chegando, amém? Não, você não acredita, você não entendeu. Deus te trouxe aqui hoje para te orientar a rota segura para as decisões que você irá tomar para 2025. Você crê nessa verdade, meu irmão? Então, em nome de Jesus, eu quero que você abra seu coração e siga comigo nessa estrada. João Calvino, ele disse que a vontade de Deus é a regra suprema de toda a justiça e é baseada na vontade de Deus que todas as decisões precisam ser tomadas. E eu não sei quais os critérios que você tem usado para tomar as suas decisões, ou que você usou para tomar as suas decisões até hoje. Talvez você usou como critério a sua análise pessoal. Quem sabe você tem usado como critério os seus sentimentos. Quem sabe você tem usado como critério a sua história. Baseando na história que você teve no passado, você tem tomado decisões para o seu futuro. O fato, irmão, que toda vez que você toma uma decisão, você usa algo como base para aquilo. Alguns tomam decisão pelo medo, outros tomam decisão pela insegurança, outros tomam decisões simplesmente porque acham que aquele caminho é o correto. Só que como o próprio Salomão disse, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Vocês me ouvem falar esse versículo direto aqui, né? Exatamente, porque antes de tomar qualquer decisão, se você não seguir a rota que nós vamos traçar aqui hoje, se você não colocar no GPS da sua vida os pontos que nós vamos tratar aqui hoje, pode ter certeza, o destino que você vai chegar será destino de morte. E não estou falando apenas da morte física,
Você pode estar chegando ao destino da morte espiritual, da morte do seu relacionamento, da morte da sua vida profissional. Algo morre quando as decisões são tomadas de maneira leviana e irresponsável. Algo sempre vai se prejudicar. E é por isso que é importante hoje você tomar nota. E se você não tomar nota, pelo menos leia o esboço que já está postado para vocês lerem, que aqui não tem como falar tudo que eu escrevo. Amém? Então, algumas verdades que você precisa entender sobre decidir de maneira que agrade a Deus e que traz paz ao seu coração. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é: as últimas decisões sérias que você tem tomado na sua vida tem agradado a Deus? Pensa comigo, vamos lá? 10 segundos. As últimas decisões sérias que você tem tomado na sua vida tem agradado a Deus? Segunda pergunta: as últimas decisões sérias que você tem tomado na sua vida tem trago paz ao seu coração? Ou você tem ficado aflito? Ou você tem ficado angustiado por não saber se a decisão que você tem tomado ou vai tomar ou é verdadeiramente aquela que deveria ser tomada? Então, querido, se você não tem certeza que está agradando a Deus, ou se o seu coração está aflito, é isso mesmo, né? Está angustiado, é sinal que essas decisões não têm seguido os passos que veremos aqui hoje. E a primeira parada dessa rota de decisões seguras, de decisões que cumprem a vontade de Deus e que traz paz ao seu coração, a primeira parada nossa vai ser lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Vamos lá? Sua Bíblia ou no telão, você vai acompanhar a leitura comigo. A primeira rota, nessa rota, a primeira parada, o que está escrito aí, irmãos? Se, porém, o quê? Tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Coloca na NVI, irmãos, nossa versão que a gente geralmente usa aqui. Se alguém está tendo necessidade de sabedoria, irmãos, entenda bem. Primeira parada na rota de decisões seguras que trazem paz e que cumprem a vontade de Deus. Essa decisão precisa ser feita a partir da sabedoria de Deus e não da sua sabedoria. Há uma grande diferença da nossa inteligência cognitiva, da inteligência emocional, da inteligência positiva, da inteligência espiritual. Quem tem vindo nos cultos de quarta, irmão, eu falo para você que eu ministro aqui domingo, e é um culto de celebração, mas os cultos de quarta-feira, para mim, tem sido revelador. Sabe, tem sido um tratamento muito pessoal, o culto de intercessão. Porque eu confesso para vocês que tem hora que eu chego aqui, porque é um culto espontâneo, as músicas são espontâneas, as ministrações, eu escalo os irmãos, cada um traz uma palavra, isso é muito espontâneo. E quarta-feira, retrasada, eu estava muito angustiado, eu estava precisando tomar uma decisão muito séria. E eu cheguei aqui 5 horas da tarde, para o culto que ia começar às 7h30 da noite. E eu vim para orar, vim pedir Deus e me colocar diante do Senhor. E enquanto eu estava orando, toda hora vinha na minha cabeça a história de Abigail e de seu esposo. Toda hora. E quando você vai ler a história de Abigail, você percebe que o texto faz menção de que Abigail era uma mulher bonita e inteligente. E quando você vai ler a história de Abigail e seu esposo, você vai perceber que a inteligência que está sendo mencionada não é uma inteligência cognitiva, não é também uma inteligência emocional, mas é uma inteligência espiritual. Não era uma inteligência que ela conquistou nos bancos da escola, ou reproduzindo comportamentos de pessoas de seus pais, mas é uma própria inteligência da parte de Deus. E é por isso que a inteligência de Abigail é elogiada. Ela tem um marido doido, louco, marido beberrão, marido que por uma atitude errada, burra do cara, ele estava atraindo para a casa dele 400 soldados para matar todo mundo. E a inteligência dessa mulher foi o diferencial para que a morte não visitasse a casa dele. Como Salomão disse, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. E é por isso que a inteligência dela transformou um destino de morte
em um destino de cura. Amado, entenda, no tempo que nós temos vivido, onde decisões sérias sempre teve, mas no tempo que nós estamos vivendo, parece-nos que a cada dia as decisões têm sido mais difíceis. Sabe por quê? Vou pegar um exemplo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Então, com base nessa frase de Jesus, eu entendo que a iniquidade nos tempos de Jesus era menor do que nos nossos tempos. Concordam comigo? Com o passar dos anos, a iniquidade multiplica, o pecado aumenta, os homens se tornam mais cruéis, as mulheres se tornam mais cruéis, as pessoas se tornam mais indiferentes. E quanto essa maldade vai aumentando, mais difícil é as decisões que precisamos tomar. Decisões como o casamento, por exemplo. Tem uma decisão que uma vez que você toma, meu irmão, acabou. Quem é cristão sabe que casou já era. E casar não tem nada a ver com aliança no dedo. É uma decisão quando os dois decidem morar juntos, já tem uma vida íntima de convivência. Aquilo ali, meu irmão, você já tem que honrar como casamento. Eu falo isso muito. Não é uma formalidade, um cartório que vai definir casamento. Eu sei que, diante da justiça humana, é isso. Mas tem pessoas que vivem juntos, convivem juntos, já precisam compreender. E uma vez decidido viver junto, já era. Então uma decisão muito séria. Só que isso nos tempos de Jesus era mais fácil. Em relação à iniquidade. Porque a iniquidade era menor. A cobiça era menor. A insubmissão era menor. Eu estou falando dentro de um contexto cristão. De uma pessoa que verdadeiramente teme a Deus. Homens do nível de José e mulheres do nível de Maria. Então entenda bem, diante de todo esse contexto, se você começar a fazer e a tomar decisões baseadas na sua inteligência humana, no seu QI, você está em rota de colisão com a sabedoria. Entenda, meu irmão, é por isso que eu não sei qual é a sabedoria, ou qual é a inteligência que você tem usado. Hoje fala muito de inteligência emocional, inteligência positiva, que fantástico, Deus nos deu e nos capacitou. Mas a inteligência que um cristão precisa usar nas suas decisões, não é apenas essas, é a inteligência espiritual, que nós chamamos na Bíblia Sagrada de sabedoria. Quem não conhece o verso que diz: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com a própria mão? Em consonância a isso, o texto diz que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, mas o tolo sobre a areia. Isto é, o homem tem um papel de edificar sobre Jesus, e esta é a sabedoria. Por isso, primeira rota para que você possa tomar decisões seguras e sérias é identificar qual inteligência você está usando nas suas decisões. Quem está comigo no nome de Jesus? Qual é a inteligência? É a cognitiva? É a racional? É a humana? É a emocional? Ou a inteligência espiritual? E pastor, como eu consigo a inteligência espiritual, que é a sabedoria? Tiago está dizendo, peça. O problema é que a gente acha que Deus não está dando mais nada para ninguém. Parece que Deus ficou mão de vaca, que retendo as coisas e não dá. Mas não, quem está falando é o meio-irmão de Jesus. E ele está falando, se alguém identifica, compreende que está faltando sabedoria nas suas decisões, ou que está precisando dela, peça, que Deus dá. E Ele não dá pouco, Ele dá de maneira generosa. Você está entendendo o nome de Jesus? E eu creio que se você hoje pedir, Deus pode te conceder sabedoria para as decisões do próximo ano. Amém, meu querido? Mas entenda uma verdade, querido. O Senhor, Ele vai conceder. Se você pedir, a Bíblia diz, peça e receberão. Pedi, dá-se-vos-á, batei. Então pare de querer resolver. Ore ao Senhor e peça a Ele sabedoria. Mas o texto de Provérbios capítulo 3, do versículo 3, do 5 ao 6, Salomão vai dizer que essa sabedoria, ela precisa ser sua âncora. Ele diz, olha, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Decisões sérias não podem ser baseadas na sua intelectualidade. Você pode ter o QI de 900,
Você pode ser a pessoa mais inteligente dessa terra. Irmãos, os homens mais inteligentes que você teve nessa terra, você vai perceber, Bill Gates, o camarada inteligente demais. O dono, o criador da Apple, eu não estou lembrando o nome dele agora, Jobs, né? Steve Jobs. Esse cara é inteligente demais, mas como a vida deles? Olha bem, Salomão recebeu sabedoria de Deus. Mas quando Salomão deixou de usar a sabedoria de Deus e começou a usar a sua própria sabedoria para o seu próprio coração, o camarada casou com 900 mulheres, irmão. Com 1000 mulheres, melhor dizendo. Sabe o que é isso? Se uma dá trabalho que dá, imagina 1000. O camarada desse não é inteligente não, sinceramente. Sinceramente, irmão, não sei onde ele estava com essa cabeça. Se uma já é desafiador, imagina. Não estou aqui falando mal das mulheres não, viu? Por favor, porque também tem as bênçãos. Mas é desafiador. Tem irmãos querendo, né? Pensa comigo, ter um marido só já é difícil. O camarada vem com 1000, 300 mulheres, 700 concubinas. Pelo amor de Deus, é desafiador. Ele tenta apaziguar o reino casando com as mulheres, com as filhas dos seus oponentes. Porque em algum momento ele abandona. E é por isso, o livro de Provérbios, ele é o segundo livro que Salomão escreve na sua história. Ele escreve Cantares da Juventude, quando ele está na faixa dos seus 30 a 40 anos. Ele escreve o livro de Provérbios, então ele já está tendo maturidade. E ele escreve Eclesiastes na velhice. Quando ele já está bem idoso, ele diz que tudo é vaidade. Ele chega à conclusão que não adiantou nada ele correr atrás, sabe, estribar no seu próprio entendimento. Ele chega no capítulo 11 dizendo: alegre-te, jovem, na tua mocidade, e busca o Senhor na sua mocidade, antes que venham os maus dias, da qual você vai dizer: não tenho neles prazer. Ele já estava idoso quando escreveu isso. Mas aqui ele está na meia idade. E ele está falando: gente, eu já cometi muitas falhas. E é por isso que eu quero falar para você: não tome decisões sérias baseadas no seu próprio entendimento. Entendeu essa primeira parada? Entendeu esse primeiro aspecto? Então, em nome de Jesus, peça a Deus. Peça hoje. E se você entender que ainda não tem sabedoria suficiente para seguir em frente, não vá para a próxima etapa, para novo nível, para essa nova decisão, sem antes entender que essa decisão está sendo a decisão baseada na sabedoria de Deus e não no seu próprio coração. Mas o segundo ponto que eu quero abordar com você está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha o que está escrito em Mateus 6, 33, que todo mundo já conhece de cor e salteado. O que está escrito? Busquem. Bom, eu estou pregando para pessoas que creem na Bíblia, sim ou não? Tem alguém aqui que não crê? Tem alguém que não acredita? Eu espero que não. Alguém está me assistindo? Então, se você acredita que a palavra de Deus é verdade, e eu vou falar isso daqui a pouquinho, você precisa entender que quando Jesus está dizendo: olha, busquem em primeiro lugar o reino, Jesus está dizendo: olha, as suas decisões passam pelo reino de Deus. Irmãos, eu não sei quais os objetivos que você tem. Nós estamos aí há 4 semanas no final do ano, 2024, e já começa os planejamentos para 2025. Já começa a pensar o que vai fazer daqui na virada do ano, né? As mulheres já começam a pensar o que vai fazer na ceia de Natal, como que vai ser a virada. Ou aqueles que terminaram o ensino médio vai começar a pensar em que faculdade vai fazer. É essa fase que você começa a entender isso. E aí está um dos maiores perigos. Porque num momento como esse, você começa a pensar em tudo. Em pensar em quanto vai ganhar, o que vai conquistar. Você pensa nos filhos, você pensa até na sua mãe, no seu pai. Mas poucas pessoas param para pensar qual o impacto que a decisão vai ter na sua vida espiritual. Qual o impacto que essa decisão vai ter na sua vida ministerial. Vou ter um novo emprego. Aí ela pensa: mas como que eu vou fazer com meu filho, a minha filha? Eu vou fazer assim. O que eu vou fazer com meu marido? Aí o que eu vou fazer com isso, Mas esquece de pensar assim: o que eu vou fazer com o meu ministério? Vai dar para poder conciliar?
Vai dar para poder conciliar minha vida espiritual, minha rotina espiritual, com isso que novo que eu quero conquistar? A segunda parada dessa rota que nós traçamos aqui hoje, que a palavra de Deus nos dá, para decisões sábias, que vai estar de acordo à vontade de Deus e trazer paz em seu coração, você precisa colocar como critério principal, é que se essa decisão que você vai tomar glorifica a Deus ou não, está dentro do propósito de Deus ou não, se ela vai valorizar o reino de Deus na sua vida ou não. Porque eu vejo várias vezes isso, irmãos, me perdoe, mas é algo comum na nossa congregação, no histórico dela, nas que eu já passei, e eu espero em nome de Jesus que Deus trabalhe isso em nós. É comum nós assumirmos responsabilidades no reino de Deus, compromissos no reino de Deus, assumirmos, dar a palavra, e aí o tempo vai passando e nós vamos tomando novas decisões, tendo novas escolhas, e quando pensa que não, o reino de Deus, o nosso ministério, o nosso chamado, que estava aqui em nível 1, ou 2, ou 3, mas ele vai colocando, nós vamos mutuando coisas, e chega um momento que ele fala assim, olha, ou não dá mais para eu participar disso, porque eu assumi X compromissos. E aí você começa a perceber que o seu chamado se apaga. O que Deus quer fazer nessa geração através de você fica impossibilitado de ser realizado, porque você mutuou tanta coisa, você começou a fazer tantas escolhas para a sua vida profissional, sentimental, pessoal e tanto coisa, que agora a sua vida com Deus não está mais em segundo plano, já está lá em 24º, 5º. A decisão sábia prioriza o chamado de Deus na vida. A decisão inteligente, ela prioriza o reino de Deus. É a segunda verdade que você precisa compreender. Eu não sei quais decisões vocês vão tomar, mas se quando vocês forem tomar, precisa estar tomando-as com base na sabedoria divina e não no seu próprio entendimento. E em segundo lugar, você precisa priorizar, diga comigo, priorizar meu compromisso com Deus. Porque, irmãos, se você for analisar, o que nos separa de Deus não são as coisas ruins, não. Pelo contrário, as tragédias tendem a nos aproximar de Deus, porque a gente começa a orar pedindo por socorro, por livramento, por cura. A gente faz campanha, nós fazemos tanta coisa, porque o momento ruim nos leva a nos render. O que nos afasta de Deus, meu irmão, são as coisas boas, é o sucesso, é o crescimento. E quanto mais nós crescemos na vida profissional, quanto mais nós melhoramos o nosso relacionamento dentro de casa, quanto mais nós desenvolvemos financeiramente, amado, isso tem a tendência de nos afastar daquilo que é prioridade, que é a boa parte. Eu não sei se é isso que você quer ouvir, mas é isso que a Bíblia nos orienta hoje. Se as suas decisões que você tem tomado nos últimos meses ou nesse ano de 2024 tem te afastado do chamado de Deus, eu posso lhe garantir que ela pode estar trazendo sucesso para você, mas ela não está sendo uma bênção para você. Há uma diferença de sucesso, de bênção. O texto inicial que nós lemos diz: a bênção e a maldição colocam diante de você, a vida e a morte eu coloco diante de você, escolhe pois a vida. E o pior disso é que às vezes a vida tem a aparência de morte e a morte tem a aparência de vida. Vou falar agora. Quando Eva comeu do fruto, antes dela comer do fruto, o texto diz que Eva olhou, viu que era agradável aos olhos e boa para si comer. Você está entendendo? Geralmente o que vai te afastar do propósito é agradável e boa para se comer. Irmão, Dalila não era feia, Dalila não era uma descabelada, Dalila era bonita, atraente, mas que estava tirando o cara do propósito. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é morte na certa. Agora, a coisa mais importante que existiu na terra, um homem mais importante que existiu na terra, quem é ele? Jesus, não é isso? O que está escrito no livro de Isaías, capítulo 53? Que ele não tinha beleza e nem formosura que nos agradasse. Isso era um Patrick da vida, coitado. Não tinha beleza e nem formosura que agradasse aos olhos. Olhava-se para Jesus e falava: é aquilo? Nasceu da onde? De Belém. Em que?
na manjedoura, no meio de bosta de animais. Entende? Geralmente o que traz vida tem aparência de morte, e o que traz morte tem aparência de vida. É por isso que, se em primeiro lugar você não tem sabedoria de Deus, você não tem discernimento para escolher o que é certo e do que é errado. Quem está comigo, diga amém. Foi isso que aprendemos quarta-feira. Oramos aqui quarta-feira para que o Senhor nos dê discernimento, porque existe um espírito de confusão, existe um espírito, amado, que nos confunde, que tende a querer nos convencer que o errado é o certo e que o certo é errado. Mas em nome de Jesus, se você pediu sabedoria de Deus e se você está buscando fazer a vontade de Deus, você não será confundido. Você pode glorificar a Deus nisso, meu irmão. Entenda, a confusão não vai te alcançar se você está blindado pela sabedoria de Deus e se você tem buscado fazer a vontade do Senhor. Entenda isso. Martinho Lutero diz: aquele que deseja fazer a vontade de Deus deve colocar de lado a sua própria vontade e desejo. Irmãos, isso é um princípio básico. Os nossos desejos e vontades geralmente colidem com o desejo e a vontade de Deus. Aquilo que é atrativo e para nós, geralmente não é para Deus. Vem comigo. Olha o que está escrito no livro de Apocalipse. Fala das cartas do Senhor para 7 igrejas, não é isso? As 7 igrejas da Ásia. Dessas 7 igrejas, 5 eram ricas, 5 eram bonitas, 5 eram luxuosas, mas as 5 receberam repreensão. As únicas igrejas que não receberam repreensão, é um dado que muitas vezes passa despercebido, foram as igrejas simples e a mais pobre, que é a de Filadélfia. Por que isso? Porque, irmãos, aqueles que confiam em si mesmo, no seu dinheiro, no seu ouro, nas suas obras, sabe, nas suas conquistas, geralmente se escorregam fácil. Eu ouço constantemente as pessoas me falarem: pastor, eu tenho um problema comigo. E qual é, meu filho? Qual é, minha filha? O problema é que quando eu estou na pior, eu até que fico fiel, mas quando eu começo a ficar bem, eu esqueço. E eu simplesmente falo: meu irmão, isso não é um problema seu, é um problema de todos nós, da humanidade. Temos a tendência de esquecermos de Deus quando as coisas estão tudo dando certo. É por isso que Deus permite que coisas ruins aconteçam, para que nós voltemos sempre ao caminho do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você quer tomar decisões, quantos querem tomar decisões que traz paz ao seu coração? Quantos querem tomar decisões que está de acordo à vontade de Deus? Então diga comigo: pedir sabedoria. Não, você não falou, será que entendeu? Pedir sabedoria. Priorizar o reino. E em terceiro, está aqui no livro de Salmos 119, verso 5. Terceira verdade que eu quero que você entenda aí. Salmos 119, verso 105. Está escrito o quê? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Irmãos, entenda bem. Como eu disse, uma das dificuldades que eu tenho de dirigir à noite é porque, geralmente, quando os camaradas vêm com os carros, com seus faróis, pode dar a altura que for, eu tenho muita dificuldade de ficar olhando, de conseguir focar no meu percurso. Então, geralmente, quando eu estou dirigindo à noite e vem um carro, a minha tendência inicial é pisar, dar uma segurada. Então, se vir carro toda hora eu estou. A pessoa vai. Então, é muito ruim para mim. Então, geralmente, eu não opto dirigir à noite, só quando de fato é necessário. Eu vou muito tranquilo. O Kevin, eu falei com o Kevin ontem, né? Irmãos, eu não vou contar os segredos, não, mas o Kevin de Ayrton Senna teve que andar com aqueles ursinhos puff lá do coelhinho, né? Coelhinho não. Quem anda devagar aí? Qualquer animal que você imaginar que anda devagar aí. Vim devagar, tranquilo, por quê? Primeiro à noite, estrada desconhecida. E o que acontece é que quando você realmente está em um terreno desconhecido, você tende a ter mais, estar mais atento. Você tende a ficar mais esperto.
Você tende a andar mais devagar, porque é um lugar desconhecido. Pode ter um buraco que você não sabe que tem. Pode ter uma vaca, inclusive ontem nós encontramos as 3 vacas, né, no meio do caminho. Enfim, são coisas que nos surpreendem, porque é desconhecido para você. E a questão é o seguinte, que assim como o farol do carro só ilumina o trecho, os próximos trechos e nunca a estrada completa, a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina os passos daqueles que de fato estão seguindo uma direção. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um livro que não está limitado ao passado. A palavra de Deus não é um livro que precisa ser atualizada, como diz alguns teólogos meio doidão, que fala que tem que ser atualizada a Bíblia. A palavra de Deus é eterna. A Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra nunca há de passar. A verdade que valia para Moisés, para Adão, o primeiro homem, é a verdade que vale para mim e para você e está atualizada pelo próprio Espírito de Deus. Então alguns dizem, pastor, mas essas coisas eram lá naquele tempo. Não, meu irmão. A palavra de Deus continua valendo para hoje. Aqueles mandamentos que o feminismo hoje quer destruir, colocando a mulher em lugares que elas não deveriam estar. Aquilo que o machismo destrói, fazendo para o homem ter um papel que não é o papel que ele deveria exercer. E tantas ideologias que tentam suprimir. Irmãos, eu falei que eu estou preparando para o ano que vem um material sobre feminismo, e eu tenho ficado espantado o quanto nossas irmãs, com todo respeito a vocês, irmãs, é por isso que de vez em quando eu dou uma futucada no grupo de vocês lá, colocando esse material de feminismo, o quanto de vocês estão impregnadas pelo feminismo e vocês não sabem. Exatamente porque é sorrateiro, é um vírus que entrou já há muito tempo na igreja, e isso já está crônico em muitos de nós. Você quer ver um exemplo só de tudo? É ter pastora. Respeito as irmãs, amo-as de coração, mas ter pastora é uma síndrome do feminismo que os irmãos não têm noção do quanto isso é prejudicial. Eu não vou entrar no tema agora, mas nós podemos conversar sobre isso depois no nosso EBD. Então nós vamos começar a perceber que muita coisa está errada na igreja. A gente sabe que está, mas a gente não sabe porquê e nem como começou, porque a gente não está sabendo ir direto à fonte. E tem fontes para isso. Então, se você decide, a partir da sua própria perspectiva, do que você acha que é certo, do que você acha que é errado, você corre o sério risco de tomar decisões baseado naquilo que você quer e não naquilo que a palavra diz. Então, terceira parada da nossa rota é que antes de tomar qualquer decisão séria na sua vida, aprenda a consultar na palavra de Deus como e o que deve ser feito, como você deveria estar agindo. Irmãos, nós tivemos nesse ano muita coisa falando sobre família. No ano passado nós falamos sobre casais. Esse ano eu foquei na família como um todo. Nós tivemos um estudo bíblico de quase 3 meses falando sobre o papel da família. Tivemos uma campanha de 1 mês intensivo. Olha, você pode ir lá no canal, não sei se é no canal da igreja ou no canal do meu canal, vai ter lá uma palavra voltada para a família. Durante 30 dias, tem 30 mensagens, ou até no aplicativo da igreja, está todos lá. Por quê? Porque nós temos vivido família, vivido igreja, não baseado no que a palavra diz, mas baseado no que nós achamos por verdade, e é um problema. Por isso, em nome de Jesus, se você quer tomar decisões que te tragam paz, aprenda a consultar na palavra essa decisão, é de Deus ou não. Porque se você continuar tomando decisão de orelha inteira, como diz minha mãe, você vai continuar se frustrando, meu querido. Você vai continuar se frustrando. A palavra de Deus é como uma carta enviada pelo próprio Deus, para que nós entendamos qual é a vontade dEle. Sabe, esta é a palavra, é a carta de Deus para mim e para você. Se você não tem o hábito de ler essa palavra, como você vai tomar decisões certas?
Se você lê e não entende, não pergunta e não pede explicação, como você vai tomar decisões certas? O mundo lá toma decisões baseadas em filósofos. O mundo lá toma decisões baseadas em artigos científicos. O mundo lá toma decisões baseadas em relatórios médicos. Mas a igreja que é de Jesus Cristo, o povo que vai morar no céu, não toma decisões baseadas nessas coisas. Toma decisões baseadas na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É a palavra. No dia que essa igreja, no dia que nós começarmos a abandonar esse livro para fazer e para viver outras coisas, esse dia nós podemos nos chamar de outra coisa, menos igreja. Eu gosto de trazer elementos da ciência que, moço, sabe, de vez em quando eu trago artigos, eu trago citações de filósofos, eu trago um monte de coisa externa, mas isso nunca deve ser a prioridade em que nos baseamos para a tomada de decisões. Nunca devemos nos basear primariamente nessas coisas. Primariamente, nossa base é a palavra do Senhor. É o nosso livro de regra, fé e prática. Deu para entender? Então eu quero te fazer uma pergunta, novamente, só para te conectar com o que nós estamos falando. As últimas decisões sérias que você tem tomado, elas tiveram como base a busca da sabedoria de Deus? Ou foi baseado no que você achou que era certo? As últimas decisões que você tem tomado, priorizou seu ministério, sua chamada, o reino de Deus? Ou priorizou outras coisas? As últimas decisões que você tem tomado, você tem buscado auxílio da palavra de Deus? Ou você tem buscado auxílio em outras fontes? Talvez é por isso que você não está conseguindo ter tanta paz no seu coração com as decisões que você tem tomado. Faz sentido para você? Mas eu vou terminar, só tenho mais duas considerações a fazer. A quarta e antepenúltima. Eu quero convidar você a ler Provérbios capítulo 15, verso 22. A quarta parada dessa nossa rota vai nos estar falando de algo muito importante, e talvez alguns até desprezam isso. O que está escrito? Os planos fracassam por falta de conselho, mas os são bem-sucedidos quando muitos conselheiros. Isto é, pedi sabedoria de Deus, priorizei o reino dele, o meu chamado, aquilo que Deus me chamou para fazer na obra dele, eu priorizei, já avaliei, não vai prejudicar. Terceiro, já consultei as Sagradas Escrituras, e agora eu vou fazer uma outra coisa. Vou procurar pessoas que amam a Deus, que vivem a palavra de Deus, para sentar aos pés e pedir conselho. Sabe, um dos maiores erros dessa geração é não ouvir os pais. Irmãos, eu posso voltar no onde eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Nós estávamos tendo um papo muito legal e falamos sobre conselhos. Às vezes nós tomamos decisões que nos frustram, que nos machucam. Ou talvez decisões que nós poderíamos ter saído melhor. Talvez foi até a decisão certa. Mas nós sofremos demais, mesmo com a decisão certa. Porque nós não soubemos lidar com a decisão certa que tomamos. Sabe por quê? Porque quando o papai e a mamãe foi falar para você o que você poderia ter feito ou não fazer, você simplesmente achou que era mais sábio do que eles. Você simplesmente ignorou. Eu não estou dizendo que todo conselho de pai e mãe é mega, hiper. Não, é por isso que ele está em quarto lugar. Porque primeiro tem todos os 3 primeiros processos. Mas é tolice. E é isso que eu vejo os meninos e meninas de hoje tomando, sabe, decisões tolas. Por quê? Porque quando o pai, a mãe, o pastor ou a pessoa que está vendo o cenário de fora, que está tendo uma visão mais uma visão mais ampla, porque quem está dentro não vê determinadas coisas. Quem está envolvido tem pontos cegos que ele não consegue enxergar. Eu me lembro, meu querido, que eu já sofri demais com adolescentes na igreja. Lá em Itaiobeiras, aqui tem que não. Mas, gente, eu sofria demais, porque lá eu tinha muito de adolescente. E eu tratava esses adolescentes como pai deles. Era muito menino.
E aí eu comecei a cuidar deles quando criança, e eles foram ficando mais velhos, né? Foi crescendo, é óbvio. Foi ficando, e aí começou a querer namorar. E eu assumi uma paternidade louca, porque eu comecei a querer me envolver demais. Eu sofria com aquilo, eu chorava. Eu falava, menino, você está fazendo coisa besteira. E eu sofri. Depois eu fui entender que não era aquele meu papel, eu era pastor, não pastor. Eu tive que aprender com isso. Hoje eu sei. Hoje eu preciso aprender a lidar, separar tudo isso, para não sofrer tanto como eu sofri. Sabe por quê? Porque a rebeldia é normal. Quem aqui já foi rebelde com os pais na sua adolescência? Seja sincero. Meu Deus, só eu e a irmã Dalila. Ô irmã Dalila, rebeldia faz parte, irmão. Agora entenda, o sábio não erra para aprender. Ele aprende com o erro dos outros. E se porventura já errou, é normal. Agora errar de novo é tolice. Uma pessoa sábia não erra duas vezes a mesma coisa. E é por isso que quando você precisa de pessoas, irmãos, que têm inteligência espiritual no seu caminho para te orientar. Porque o texto diz que quando você faz planos da sua própria cabeça, sozinho, você fracassa. Mas a sabedoria está na multidão de conselhos. Eu quero fazer uma pergunta: quem tem sido as pessoas que você tem pedido conselho? Irmãos, entenda, conselho, entenda bem, não é opinião, não é palpiteiro. Porque tem pessoas que ficam atrás de palpite dos outros. Eu quero te falar uma coisa: a diferença de um conselho para um palpite dá-se no fato que o palpite, a pessoa fala de coisas que não sabe, que não viveu. O conselho é diferente. É alguém que já viveu e que já sabe, que vai te mostrar o caminho. Tem caminhos que você não precisa experimentar, se você tão somente ouvir o conselho de quem já passou por lá. Geralmente quando alguém vai viajar por essas ruas, por essas estradas ruins aqui, os irmãos que trabalham são motoristas, eles perguntam: a estrada de Pedra Azul está boa? Não, está ruim, só o buraco. O que faz? Se ele for sábio, ele gasta um pouquinho, mas passa para o Itaobim. Se também é boa, porque ele vai correr o risco. Isso é tolice. O que nós temos encontrado é pessoas que têm corrido, têm pagado para ver. Pagado para ver, e por pagar para ver está pagando caro demais. Caro demais. E o pior é que às vezes está tão caro que ele não consegue pagar e fica devendo. Meu irmão, você está entendendo isso em nome de Jesus? Provérbios capítulo 12, verso 15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo. Provérbios 12, 15. Mas o sábio ouve conselho. Eu não sei por que existe crente que tem dificuldade de pedir conselho. Eu não quero abrir minha vida para ninguém. Então morra com o seu problema. Sofra uma ansiedade. Perca seu casamento. Perca seus negócios. Começa a agir de maneira... Porque é isso, irmão. Tem coisas que você não enxerga. Eu estou há 6 anos trabalhando como analista comportamental. Agora não muito. E o que encontro de pessoas nas análises, surpresa com que elas são, que elas imaginavam que não era, não está no gibi. Não tem uma análise que eu fiz com alguém que a pessoa não chega, não fica surpresa. Ela antes sabia mais ou menos que poderia ser, mas quando ela está diante dela, seja análise comportamental ou qualquer outra ferramenta que se usa, sabotadores, enfim, não tem como. Agora, o que eu mais encontro é pessoas que mesmo fazendo análise, descobrindo quem ela é, ainda não quer mudar. Quer continuar do jeito que está, com a síndrome infeliz da Gabriela. Eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Burro, tolo. Porque você não é culpado se você tem um comportamento e não sabe. Mas quando você sabe e não procura melhorar, você sim é culpado disso. Então você precisa pedir conselho. Existe um teólogo, o nome dele é Richard Baxter. Ele diz:
Deus frequentemente usa a comunidade cristã para corrigir nossos erros e guiar o nosso caminho. Entenda, Deus vai te mostrar caminhos abençoados pela palavra. Deus vai te mostrar muitas vezes no seu íntimo uma decisão certa, ou até mesmo no sonho. Mas na maioria das vezes, Deus usa pessoas para te falar qual é a direção que Ele quer para você. Frequentemente Deus vai usar pessoas. Então, se você está ignorando sinais, se você ignora conselhos, é uma decisão sua, e eu vou respeitar, e Deus mais ainda. Mas lembre de uma questão: toda decisão tem uma consequência. E esse é o quinto caminho, é a nossa parada nessa rota nossa. Vamos lembrar quais as paradas da nossa rota? Primeiro, pedir. Não lembra? Pedir sabedoria. Segundo, priorizar o reino. Terceiro, consultar as sagradas escrituras. Quarto, aprenda a pedir conselhos. E quinto, aprenda a medir as consequências, a antecipar as consequências. Irmãos, tem uma frase que eu já falei aqui várias vezes de William Shakespeare. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Tem pessoas que estão vivendo e não sabem. Eu pergunto: o que você quer para o seu casamento daqui a 5 anos? O que você quer para a sua vida espiritual? E tem pessoas que não sabem. Se você não sabe o que você quer daqui para o final do ano, meu irmão, sua vida é aquela velha música que eu falo aqui do Martinho da Vila. Deixa a vida me levar, a vida me leva, eu estou aí. E você nada mais é como um ímpio. A Bíblia diz que o ímpio é uma folha seca lançada pelo vento. Você não é ímpio, sua vida tem propósito, sua vida tem objetivo. Deus te colocou nessa terra para você alcançar algo para a glória dele. Então, se você está vivendo uma vida que não tem sentido, que não tem propósito, algum momento da sua história você pegou a curva errada e se desviou. Olha o que o Senhor disse em Ageu capítulo 1, versículo 5 ao 7. Eu encerro com isso. Ageu capítulo 1, verso 5 ao 7. Está escrito: agora, pois, diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: veja aonde seus caminhos os levaram. Como está seu casamento agora? Nesse momento? Como está seu namoro? Como estão seus negócios? Como está sua vida espiritual? Você está exatamente na parada final das escolhas do passado. Espero que seja a parada final. Espero que não piore. Ou talvez, se for melhorar, espero que melhore. Todas as escolhas que você tomou no passado te trouxe aonde você está. Se você está satisfeito ou não, não sei. Mas é isso que Deus está falando para o povo. Olha o caminho de vocês. Observe onde vocês chegaram. Observe o que as suas escolhas do passado te trouxeram. Tem pessoas que estão com quase 40 anos e estão insatisfeitos porque não terminou a faculdade. Quem foi? Culpa de quem? Escolha de quem? Ah, pastor, eu estou ficando assim e não consegui tal. Sim, mas quem foi que escolheu? Alguém colocou a arma na sua cabeça para escolher o curso que você escolheu? O marido que você escolheu? A esposa que você escolheu? Não, meu irmão. Todas as suas escolhas foram tomadas com base em critérios que com certeza não foram os 4 que eu acabei de falar para você. Se você está satisfeito com a escolha que você tomou, glória a Deus. E não coloque a culpa no capeta. Não, é sua. Não coloque a culpa em Deus. Porque Adão, Eva tomaram escolhas ruins e no final culpou foi Deus. Olha, Deus, a mulher que o Senhor me deu. Você já sabe disso, desse lenga-lenga de Adão. Não, ele que escolheu ser omisso. Ele que escolheu comer do fruto que a mulher deu. Então ele, em vez de falar, eu errei porque eu fui omisso. Não, Deus,
Eu errei porque o Senhor estava muito bom aqui no jardim. O Senhor foi fazer uma mulher para mim, olha o que deu. Entende? Tem gente culpando todo mundo, mas não tem a coragem de culpar a si próprio. Porque, meu irmão, no céu, eu assisti um filme eu chamei os homens lá para casa e nós assistimos um filme chamado A Cruzada. Recomendo que você assista, macho. Eu recomendo. E uma das cenas que eu mais gosto do filme é quando o rei chama o Balian e fala: olha, você pode ser induzido pelo rei, pelos seus pais, por qualquer pessoa, mas saiba que quando você estiver diante de Deus, você não vai poder falar para Deus que você foi induzido por ninguém, porque a decisão final é sua. Sempre é minha a decisão. Então você precisa olhar o que o Senhor está dizendo para o povo de Israel, que estava colhendo muito e usufruindo pouco. O dinheiro parece que estava na bolsa furada. Por quê? Porque as escolhas desse povo foi errada. E eu quero te falar, meu irmão, se você quer ter futuros onde o resultado seja uma bênção, então não pare. Então pare de fazer escolhas da forma que você tem tomado. Pare de tomar decisões da maneira que você tem tomado. Pare de escolher, pare de decidir nos critérios que você tem usado. Sabe o conselho que eu te dou hoje? Pega todos os critérios que até hoje você usou para as decisões mais sérias da sua vida, amassa tudo isso, joga na lata de lixo e assume para você a rota que Deus tem que estar te direcionando hoje. Tome posse disso, porque Deus está querendo te dar um destino que você ainda não conhece, mas que Ele já determinou para a sua vitória, para a sua vida. Mas você precisa tomar a decisão. Assim como eu, antes de ligar o GPS para saber o endereço na capital de Belo Horizonte, eu tive que tomar a difícil decisão de assumir a responsabilidade de guiar a mim e a minha esposa, salvo, em segurança e para a casa certa. Porque se for para a casa errada também é um problema. Então, em nome de Jesus, meu irmão, para onde você está conduzindo sua família? Para onde, minha irmã, você também está conduzindo sua família? Qual é o destino? É as suas escolhas que vai te levar para o destino certo. E sabe, de todas as escolhas que você possa tomar, mais importante da sua vida, a primeira dela é consertar com o Senhor. É assumir um compromisso hoje com Deus. Porque você não vai chegar em lugar nenhum se o Senhor não for com você. Se você não tiver a sabedoria de Deus. É por isso que é o primeiro ponto dessa mensagem. Talvez você precise fazer isso hoje. Talvez você tenha negligenciado a palavra. Talvez você tenha negligenciado os conselhos das pessoas, de homens e mulheres de Deus. Será que está na hora de fazer um concerto? Você pode ficar sobre os seus pés? Você pode orar comigo? Te ajudou? Esclareceu? Tem coisa aqui que está escrito, mas eu não falei. Te aconselho a ler o esboço da mensagem que eu já postei no grupo Jornada de Leitura. Amém, irmãos? Está lá no grupo. Eu quero convidar você. Quem tem decisões importantes para tomar aí até o final de 2024? Quem tem? Eu quero te convidar a orar comigo aqui à frente. Pode ser? Irmão, sabe que eu não sou de fazer isso não, mas eu quero orar com você. Pastor, tem decisões sérias. Não sei as áreas. Eu preciso orar por você. Quem tem decisões sérias para tomar no início de 2025? Planejamento. Eu quero orar, vamos orar junto. Vamos pedir Deus sabedoria do céu para poder fazer a coisa certa. Eu não vou insistir não, irmão. Se você quiser vir, você vai vir, entendendo que é importante. Eu não vou ficar aqui, vem, não. É uma questão, é um convite só. Porque é você e Deus. É seu coração e Deus. Eu quero orar com você. E eu quero convidar os presbíteros a vir aqui, estender as mãos juntamente comigo. Eu não sei quais as escolhas que você precisa tomar. Só sei que uma é importante, a decisão de pedir sabedoria ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui neste altar. Amado Deus, existem decisões sérias a ser tomadas, escolhas muitas das vezes até difíceis, Senhor. Mas esse povo está aqui, Pai, porque eles sabem que eles podem errar, eles podem escolher mal. Eles podem escolher conforme a natureza do seu próprio coração. Eles podem escolher, Senhor, o caminho oposto ao que o Senhor quer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora, ó Deus, pedindo ao Senhor sabedoria.
Dê inteligência espiritual para as tuas servas e para os teus servos. Dê inteligência espiritual agora, como o Senhor deste a Abigail. Dê inteligência, Pai, assim como Salomão pediu sabedoria e o Senhor concedeu a ele. Em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, dê sabedoria às tuas filhas, conceda graça, conceda entendimento, para que as decisões e as escolhas que eles possam tomar, possam ser decisões baseadas na sua palavra, escolhas poderosas, escolhas que mudarão o destino, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor oriente cada um, conforme a sua palavra, conforme o seu querer e o seu propósito, em nome de Jesus, Pai. Eu libero a palavra de bênção, eu libero palavra de, ó Pai, de vitória, confiando que o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito de Deus, que veio sobre a vida de Salomão, dando ele sabedoria, discernimento, é o mesmo Espírito Santo derramado no dia de Pentecoste, o Espírito Santo que é luz, o Espírito Santo que conduz a uma direção certa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós recebemos a rota, nós recebemos agora, Pai amado, e nós queremos caminhar por ela, nós não queremos sair dessa rota. Nos dê graça e perseverança, para que a rota das decisões possa ser cumprida do início ao final dela, e que ao final dessa decisão, ó Pai, as tuas filhas, os teus filhos possam gozar da alegria, da satisfação, em nome de Jesus, Pai amado. Que cada decisão que possa ser tomada nesse final de ano, para o próximo, para o início, para o próximo ano, seja a partir, ó Pai amado, da vida emocional, no casamento, nos negócios, na vida espiritual, ó Pai, nos relacionamentos, meu Pai amado, possa, Senhor, ser baseado com a sabedoria do céu, possa estar fundamentado na sua palavra, possa ser, ó Pai amado, ouvido de conselhos abençoadores, em nome de Jesus. E que os seus filhos e filhas, eu oro para que a visão espiritual seja aberta e eles consigam enxergar de maneira prudente as consequências finais, e assim se antever, e assim se preparar, e assim, Pai, mudar se necessário for, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, tome posse dessa verdade, creia nessa verdade, creia que o Espírito Santo te dá sabedoria, creia que o Espírito Santo te orienta, o Espírito Santo te coordena, ele te conduzirá ao propósito de Deus. Pai, nós oramos essa noite, dê sabedoria à liderança desta igreja, dê sabedoria a cada um de nós, para que as decisões, escolhas possam, Pai amado, culminar em um tempo de graça, em um tempo de vitória, em um tempo de prosperidade. Eu abençoo os negócios das tuas servas, dos teus servos, eu abençoo os relacionamentos, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Pai, eu oro nessa noite e peço em nome de Jesus, que a sabedoria dos céus possa vir e permanecer, que o discernimento para saber escolher, ó Pai amado, mesmo que possa ser visivelmente enganador, mas que no coração os teus filhos e filhas possam saber qual é o certo e qual é o errado. Todo fingimento, ó Pai amado, tudo que está oculto possa ser revelado para as suas filhas, para os seus filhos, e eles possam se preparar. Toda cilada, toda arma preparada não vai de prosperar contra essa igreja. Eu creio nessa noite, meu irmão, que Deus está dando livramento, como Deus livrou Israel dos assírios, como Deus revelou. Meu irmão, Deus essa noite, aleluia, traz livramento, traz direcionamento para a glória de Deus Pai. Deus, nós tomamos posse e nós cremos que o ano de 2025 será um ano de escolhas sábias. O ano de 2025 será um ano, Jesus, nós já oramos e nós já ministramos isso. Será um ano, meu Pai, de decisões assertivas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, você pode dizer: eu recebo para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, dê um brado de vitória, aleluia. Nós cremos, Senhor, que Deus te abençoe e comece a trilhar a rota das decisões sábias no nome de Jesus. Deus abençoe, que o Senhor os guarde.